Então, pessoal, a gente vai só revisar basicamente os conteúdos que a gente ministrou em aula para tentar fortalecer esse conteúdo para que vocês façam as atividades. A primeira é só os elementos, certo? Coloquei lá em aula, e vou colocar aqui novamente, que a raiz de um número, ela tem alguns elementos, que é esse A, que é o N, que no caso a aluna pediu na aula que eu colocasse R, né? No livro tem B, eu vou colocar R aqui. Aí você identifica esses elementos. Esse R recebe o nome de raiz. Esse A recebe um nome bem específico, radicando, certo? Radicando. Esse em amarelo aí recebe que nome? Isso, esse aqui é o radical. E esse azul é o índice. Perfeito, então está aqui todos os elementos centrais disso aqui. Como eles se relacionam? Da seguinte forma, quando você tem a raiz de um número, a raiz n de um número vai ser tal que vai ser b. Se você conseguir fazer esse movimento aqui, ó, se você conseguir fazer b elevado a esse número ser igual ao que está aqui dentro. Isso se b elevado a n for igual, aqui ó, resultar nessa letra A. Essa é a definição clássica de radiciação. A raiz de um número vai ser b, se esse outro número elevado a esse expoente aqui for igual ao radicando, certo? Exemplos. A raiz de 9 é 3. Porque se você fizer o movimento, ó, 3 elevado ao número que está aqui, que é 2, que é 3 vezes 3, dá 9. Veja que o movimento é sempre o mesmo. Aqui, na raiz de 16, é 4, porque 4 elevado ao número que está aqui tem que ser igual a esse outro aqui. Porque 4 elevado ao número 2, que é igual a 4 vezes 4, tem que ser igual a 16. Veja, o movimento é igual, pessoal. Então, professor, não sei matemática, meu filho. Pelo menos tu sabe movimento, ó, porque 3 elevado ao número 2 tem que dar 9. O 4 elevado ao número 2 tem que dar 16. Qual é a resposta aqui? Que vocês falaram em aula é 5. Porque 5 elevado a 2 tem que dar 25. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá 25. E por fim, ó, um outro exemplo aqui, com um número diferente, 3. Qual é o número aqui? Qual é o número que eu elevo à terceira, que dá 125? Se você não sabe, você testa. 1 vezes 1 vezes 1. 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes 4 vezes 4. E por último, 5 vezes 5 vezes 5. Se você fizer 5 ao cubo, ou seja, 5 elevado à terceira, é 5 vezes 5 vezes 5. 3 vezes. Por que 3 vezes, professor? Porque aqui tem o número 3. Isso vai me retornar 125. Tranquilo. Essa é a definição clássica de radiciação. Bom, a regra que eu peço muito cuidado é o número negativo, pessoal. Lembra, o número que tiver aqui dentro. Olhou, se for positivo, se qualquer número, se for positivo aqui, tem raiz, professor? Tem. Tu não sabe qual é. Mas aqui, nesse caso, existe raiz. Existe no conjunto dos números reais. Certo? E quando ele for negativo? Bom, quando ele for negativo, depende, pessoal. Depende de quem? Depende do índice. Se o índice for par ou se o índice for ímpar. Se o índice for par, lembra, é o número par de vezes que ele vai se multiplicar. Então, vai ser menos, vezes menos, vezes menos. Nesse caso aqui, ó, não existe, pessoal. Beleza? Não existe solução. Não existe. E para esse caso aqui, quando é ímpar, a gente viu que existe. Show? Só alegria. Lembre sempre o caso do menos 8, que vai dar menos 2, né? Que eu passei um monte de questão desse tipo aqui para vocês. Espero que vocês estejam fazendo, viu, pessoal?
Pois bem, a gente parou nas propriedades e agora a gente vai trabalhar com uma a uma. A primeira, a segunda e a terceira a gente viu. A primeira propriedade, bem fácil, é a propriedade da potência. Então vejamos, ó, quando você tem um radical que o índice dele é igual ao expoente do radicando aqui, você pode simplesmente trabalhar com o valor positivo dessa letra A, que é o que a gente chama de módulo, né? É o valor positivo, beleza? Só para lembrar que essa caixinha é para indicar o número positivo. É como, não é verdade, certo? Mas a gente na matemática a gente diz que corta, né? É como se esse n aqui cortasse esse n e eliminasse a raiz, entendeu? O n corta a raiz e aí sobra só a letra A aqui, ó. Lembrando que esse A tem que ser positivo. Vejamos um exemplo aqui. Suponhamos que eu tenha raiz quinta de 3 elevado a 5. Nesse caso é bem fácil, porque como ele é positivo, você só corta aqui, ó, esse com esse e dá 3. Só o termo de dentro é repetido aqui fora. Quando eles são iguais, corta, corta, sobra. O maior problema que eu quero que vocês tomem muito cuidado é quando ele for negativo. Porque quando ele for negativo aqui, veja, vou colocar aqui raiz sexta de menos 2, assim, elevado a sexta. Ah, professor, pela regra eu corto, sobra só o menos 2. Mas veja, a regra com geral você corta e trabalha com o valor positivo do número, que é o módulo, né? Então aqui, ó, o módulo de menos 2. A resposta disso aqui, na verdade, é 2 positivo. Aqui, nesse caso, se você fizer, você vai ver que é um número par de vezes aqui, ó. No total, se deu para cortar, sempre vai sair o módulo desse número. O módulo desse número eu coloquei aqui como valor positivo. Eu escrevi, certo? É que eu não gosto muito da matematização das coisas. As coisas têm que ser simples. Quando você tem a raiz que tiver o mesmo número aqui, no expoente e no índice, você consegue eliminá-lo ele e escrever apenas o radicando, se você lembrar que tem que ser o valor positivo, olha só. Tem que ser o valor positivo dele aqui. Beleza? Vou dar uma apagada aqui nessas coisas porque esse slide vai ficar disponível para vocês. Pois bem, essa é a primeira. A segunda propriedade, o que ela me diz? A segunda propriedade, bem de boas, bem tranquila. Porque ela é uma propriedade igual a outra lá, só que é quando eles são diferentes. Então eu vou colocar bem bonitinho como eu fiz lá na aula. Raiz. Aqui também tem que ser raiz. Quando você tem um determinado número A. E agora, pessoal, o índice e o expoente é diferente aqui, ó. Nesse caso, eles são iguais. Na segunda propriedade, eles pensam na ideia deles serem diferentes. Então, imagine aqui que você tem um M e você tem um N. Aqui você tem um M e aqui você tem um N. O que ele está te dizendo é que esse caso aqui, eu posso simplificar esse M e esse N quando for possível. Deixar mais simples. Eu posso, por exemplo, dividir por um número P. Um número qualquer. Número qualquer. É a mesma coisa. Beleza? Vamos tentar ver um exemplo aqui. Então imagine aqui que você tem raiz décima de 2 elevado a 5. Bom, eles são diferentes, ó, o 10 e o 5. Se eles fossem iguais, eu aplicava a regra anterior. Nesse caso, ele está me dizendo que eu consigo simplificar isso aqui. Ó, isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 5 e 10. E eu vou simplificar por um número 5, por exemplo. Dá para dividir esse por 5 e dá para dividir esse aqui por 5. Aqui vai dar um outro número, vai dar quanto? Aqui, ó. 10 dividido por 5 dá 2. Repete aqui o 2. E 5 dividido por 5 dá 1. Certo? Então, nesse caso, você observa, ó, esse 10 e esse 5, eles podem ser simplificados de maneira que o resultado aqui é igual. Então, eu consigo, por exemplo, apagar isso aqui para ficar mais simples. Ó, esse 2 fica subtendido e esse 1 também. O que eu estou te dizendo é que a raiz décima de 2 a 5 aqui, ó, 2 elevado a quinta, é a mesma coisa que a raiz de 2, ó, porque eles são iguais.
Esse aqui é apenas a forma mais simples dessa. Em algumas questões, elas vão pedir apenas que você simplifique, assim, simplifique a expressão. Tipo a prova do IFMA, simplifique a expressão tal. E aí você vai ter que sair daqui e chegar aqui, beleza? Segunda propriedade, ok. Terceira propriedade, ela é fácil, é a propriedade da multiplicação. Então, a terceira propriedade é da multiplicação. Então, até falei, eu fiz a piada da casinha, né? Então, ó, vezes aqui. O que ele está dizendo é que quando você tem um produto, produto, pessoal, é o resultado da multiplicação. A vezes um outro qualquer aqui que eu vou chamar de B. O que ele está dizendo é que a raiz quadrada, a raiz n, a raiz qualquer raiz de um produto de vezes é a mesma coisa que o produto das raízes. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Bem de boa, esse caso aqui ele é muito comum utilizar em números que tu consegue fatorar aqui. Por exemplo, lá na atividade de vocês tem o número, por exemplo, 75. Como é que eu vou fatorar 75? Bom, você consegue fazer, por exemplo, 75. Quanto é 75 centavos? É 3 vezes a moeda de 25. Ó, 3 vezes 25. Veja, 75 é 3 vezes 25. Eu consigo separar isso aqui, professor? Consegue. Ó, consegue fazer raiz de 3 vezes a raiz de 25, por exemplo. Professor, não adiantou muita coisa. Sim, adiantou. Veja, a raiz de 3 eu não sei. Mas você sabe, por exemplo, a raiz de 25, ó, que é 5. Então, nesse caso aqui, a resposta vai ser quanto? Vou colocar aqui embaixo. Vai ser raiz de 3 vezes 5. E aí a gente geralmente traz o número para frente. Então, a resposta vai ficar assim, ó. Raiz de 75 é igual a 5 raiz de 3. Eles são iguais. Pronto. Certo? Então, lembra, essa terceira propriedade é a propriedade do produto. Ou seja, um número, você pode desmembrar ele em produto, ou seja, no resultado de uma multiplicação. Esse resultado da multiplicação eu consigo separar, aqui ó, eu consigo quebrar, eles estão morando junto, eu consigo colocar cada um na sua casinha. E consigo ver quem eu resolvo. Eu não tenho 3, assim, mas eu tenho 5. Raiz de 25 é 5. Aqui eu só organizo esse número, que ele está aqui, ó. Viu? Bem tranquilo. A quarta propriedade, ela é semelhante à terceira. Então, a terceira é sobre multiplicação. A quarta vai ser sobre o quê? Multiplicação e isso, divisão. Ó, então, imagine, por exemplo, que você tem um determinado número A aqui em cima, dividido por um determinado número B. O que ele está te dizendo aqui, quando a raiz for de uma divisão, a raiz de uma divisão é a divisão das raízes. Ó. Você consegue quebrar também. Semelhante a outra, você consegue quebrar, desmembrar em termos semelhantes. Vou fazer um exemplo bem simples aqui para você, que é o seguinte. Ó. Imagine você tem a raiz de 9 dividido por 100. Bom, o que ele está dizendo é que você consegue quebrar cada um deles. Ó. Você consegue fazer a raiz de 9 em cima e consegue fazer aqui ó, a raiz de baixo, de 100 embaixo. Quanto vale a raiz de 9? 3. E quanto vale a raiz de 100? 10. Só fazer ó, 3 vezes 3, 9. 10 vezes 10, 100. Então, nesse caso, é um exemplo clássico de aplicação desse exemplo. Quando você tem uma divisão, a raiz de uma divisão é a divisão das raízes, simples. E a quinta propriedade é a propriedade da raiz da raiz. Ele está dizendo o seguinte, ó, quando você tem, por exemplo, a raiz da raiz de um número A, por exemplo. Então, imagine, eu vou colocar aqui um exemplo logo de números. Ó. Imagine que aqui é 2, imagine que aqui é 3, imagine que aqui é 4. O resultado disso aqui vai ser, na verdade, uma só raiz. Então, essas três, elas vão se condensar em apenas uma. Você vai repetir o número de dentro. E aqui, ó, o que vai aparecer é o produto. Vai ser 2 vezes 3 vezes 4.
2 vezes 3 vezes 4. Que dá quanto, professor? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então isso aqui vai ser a mesma coisa. E A elevado a 24. Certo? Então esse caso aqui é bem de boa, ó. Ele é muito cobrado, pessoal, muito cobrado mesmo. Então eu espero assim que vocês entendam. Essa aqui é a última, então a gente fechou. O que vocês vão fazer agora é exercício, que eu vou deixar em lista de exercício para vocês, beleza? Essa propriedade aqui, bem de boas, bem tranquilo, que eu vou refazer para vocês, para que vocês entendam aqui. Então vamos lá, apagando tudo. Então a quinta propriedade, ela se resume a quando você tem a raiz m da raiz n de número a. Isso pode ser simplificado a uma só raiz, A, de A, onde o índice vai ser M vezes N. Exemplos, professor. Vou fazer um exemplo aqui para você. Deixa eu fazer aqui. Isso aqui cai muito no IFM. Raiz 3 da raiz 5 de B, por exemplo. De B não, vou colocar um número, de 27, que não tem raiz exata. Bom, nesse caso aqui você já sabe que no caso vai ser quem? Eu vou permanecer o 27. Eu vou colocar uma só raiz, ó. Todas essas raízes, elas vão ser resumidas em apenas uma. E quem é que vai ficar aqui, professor? Quem vai ficar aqui é o produto entre esses dois números. 3 vezes 5. Aqui vai ficar 3 vezes 5. Ou seja, esses números, eles vão vir para cá e eles vão ser colocados aqui, ó. 3 vezes 5 vai dar 15. Show! Então a gente encerra aqui as propriedades, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem mensagem no WhatsApp, no meu privado, que eu vou resolver. Ou no direct no Instagram, ou lá na plataforma do CADES. Beleza? Grande abraço, até a próxima e tchau!